tudo bom? Boa tarde, boa noite. Não era para ter dito boa tarde, né? Mas vamos lá. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um PPcast, né? Hoje a gente tem uma convidada mais que especial, né? Ela que é especialista, ela que é odontóloga, ela que é empresária e uma profissional super renomada no campo da harmonização e da estética, né? Queria agradecer a presença dela e queria também agradecer, né, a presença da nossa professora, nossa coordenadora, né, professora Luane Macedo. Obrigada por você ter vindo, Bia. Tô tão feliz. Eu que agradeço. Porque assim, tem a Bia que ele fez tudo assim. Ai, a Bia, ela é especialista. Eu me segurando aqui. Uma né? A Bia foi minha aluna. Passando uns perrengues lá em Barcelona. Juntas. Acho que a gente poderia fazer um podcast só sobre isso. Só. Sim, ia ser muito bom. Gente, obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação. Foi belíssimo, né? Vou chamar ele pra me apresentar. Mas obrigada, um tema que todos nós gostamos, né, e vivemos, então deu super certo. Foi um match e um tema que a gente vai avançar muito. Algo muito importante, né? Eu acho que quando a gente pensa em estética regenerativa, né? Eu acho que não tem outras pessoas, né, que batalham, que estão ali desde o início, né? Você já vem aí, né, de uma proposta, né, que já vem desde ali do início mesmo da harmonização, dos procedimentos ali de retardo do envelhecimento, né? Então, assim, é muito importante a gente ressaltar a qualidade, né, desses produtos que são utilizados, as técnicas que são utilizadas, né, que cada vez mais vão aperfeiçoando, né, então, como falei, né, no início, que ela é especialista, né, ela finalizou o curso de especialização aqui conosco, né, então, assim, Bia, eu acho que eu posso chamar de Bia, né? Pode, claro. Deve. Conta um pouquinho pra gente, como que é essa tua experiência, como foi tua experiência em sair da graduação, né, buscar um curso de especialização, se aperfeiçoar e como que tu conseguiu aí se mostrar e se colocar no mercado como profissional, né? Foi fácil, difícil? Quais foram os obstáculos que você... Bem facinho. Sempre uma coisa assim que todo mundo fala, né? Ai, que sorte que as pessoas têm. Mas eu acho assim, alguns caminhos, às vezes, eles nos encontram, né? A gente vai entendendo a dinâmica, às vezes, da nossa família, de empresa, depois que a gente vai crescendo um pouquinho. Então, eu fiz odontologia de uma maneira totalmente aleatória. Eu queria fazer relações internacionais. Eu queria fazer carreira diplomática, então não tinha nada a ver. Sabia não. Era isso. Nossa, que interessante. E aí, eu tava quase já prestando o Enem. E eu já tinha, né, ido atrás, inclusive eu tinha que ir pra Brasília, uma coisa assim, uma mudança de vida muito grande, né? E minha mãe, como sempre, falando assim, não, vai dar certo, vambora, vamos pra cima. Só que eu não sentia, assim, que era essa mudança que tinha que ser pra minha vida. Eu sentia que faltava alguma coisa, que eu tinha que ser útil um pouco mais perto da minha família. E aí fui dormir. E eu rezei. Falei, Senhor, eu quero fazer o que é pra eu fazer. Eu não quero fazer qualquer coisa. Dormir. Eu acordei com um plano de carreira, gente. Foi simplesmente assim que eu decidi fazer odontologia. Eu sentei na frente da minha mãe e do meu pai e falei, olha, eu vou fazer odontologia. Aí eles, oi? Por quê? Não, porque eu vou fazer odontologia. Eu vou trabalhar com estética. A gente já tem a clínica. Só que estética, na época, dental, não ainda facial. Nem pensava. E aí, vou montar uma clínica e tal. Meu pai, ele foi protético muitos anos. E o sonho do meu pai era ser dentista. Mas ele nunca, assim, ficou falando nem pra mim, nem pra minha irmã. Nada. E aí, fui. Fui fazendo. Mas eu ainda ficava assim, faço, gosto. Porque eu sou uma pessoa prática. Se eu entrei, eu vou terminar. Entendeu? Não tinha isso de, devaneios, não quero, não gosto. Não, eu vim e vou fazer até o fim. Mesmo que eu não goste. E eu gostei. Só que ainda tinha alguma coisa ali pra mim. Ainda tinha um quezinho a mais, que foi aí a pós-graduação. Quando um outro cirurgião dentista, parceiro nosso da clínica, foi lá na clínica e ele foi fazer um atendimento de 2 dias. E eu fiquei espantada com a quantidade de pessoas que ele atendeu, com a quantidade de procedimentos que ele pôde fazer e várias mudanças. Gente que saía mesmo assim, entrava caquética e saía renovada. Eu fiquei, meu Deus... Que coisa diferente e tudo. E foi quando eu decidi também que ia fazer.
E aí, logo em seguida, a Fábia, um anjo pra mim aqui na faculdade, me falou, não, vamos fazer. E tudo foi dando muito certo, né? E realmente a gente vê hoje eu vejo, assim, um total sentido nesses planos. E realmente é onde hoje eu sou muito feliz. Dentro de atendimento, mas desse lado que você falou de empresário, eu gosto de atuar realmente dentro da estética. Então, foi muito um caminho simples. Fácil. Eu acho engraçado porque tem muita gente que entra na odonto esperando se conectar com alguma área, né? Sim. Aí vai caminhando. Você vai seguindo e você vai, meu Deus, eu não consigo me identificar, não consigo. Sim. Eu sempre quis odonto, né? Então sempre foi a minha primeira escolha. Mas eu me identifiquei no último semestre da faculdade. Então, assim, às vezes a gente fica, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Meu Deus, não é odonto. E para de viver, né? Você para e aí você fecha a cabeça para as outras oportunidades que vão acontecendo. Eu acho que é tão abrangente a odontologia. Sim. E a harmonização, ela veio muito para isso. Porque se você fala da estética, mas também tem a parte funcional, tem a parte que você pode estar fazendo tratamento terapêutico, mudando a vida da pessoa, não só na questão do bem-estar esteticamente, mas também no bem-estar funcional. Então, eu acho lindo. Eu fui uma pessoa que olhei assim, meu Deus, a harmonização pra mim, eu não gosto de usar salto, não gosto de usar salto. O estereótipo, né, que a gente tem muito. Aquela questão dentro da harmonização. Então, foi a anatomia que me trouxe pra harmonização de uma forma de ver aquela pessoa de uma forma diferente. E aquela pessoa, quando ela sai depois de um procedimento estético, ela sai tão grata, com a autoestima renovada. Aquilo ali não se paga. Né? Então, você viver com pessoas, com pacientes que fazem isso, você fazendo diariamente isso, é muito bom, é muito satisfatório, muito né? Satisfatório. É prazer. Então, e a gente vê o quanto isso que muda. A gente ontem estava até lá na clínica em gravação e eu falei muito sobre isso. As mudanças que a gente causa, essas mudanças externas mesmo, a gente profissional até consegue ir um pouco além, pelo tempo que a gente vai conversando com os pacientes. Mas, às vezes, um amigo que não é tão próximo, um familiar que não é tão próximo, ele olha, ai, tá mais bonita. Mas a gente, às vezes, mexe com coisas tão internas dentro daquele ser humano. A forma como, às vezes, essa mulher tá se relacionando com o esposo e vice-versa. A forma como ela tá vendo a vida dela com os filhos. E eu falo muito isso para as minhas pacientes. Eu atendo mães solteiras, mães casadas, mães que só são donas de casa e querem ser, ou mães que trabalham, enfim. E uma coisa que eu sempre falo para elas se você não tiver esse momento, e aí a gente fala, né, não precisa ser comigo, podia ser com qualquer pessoa, mas já que é comigo, é comigo. Se você não tiver esse momento, você perde quem você é. Não é só pra você ficar bonita. É porque você tem que voltar para casa e saber que você fez hoje uma coisa por você. Isso aqui é por você. Então, é muito envolvente quando você vê a estética também dessa forma, né? Uma forma que nos dá também, como profissionais, uma diferença grande de mercado. Porque eu não quero só preencher, eu não quero só que você fique com a boca bonita. Eu quero que você saia daqui mais confiante, eu quero que você saia daqui mais empoderada. Então, isso tudo tem um valor muito grande, Tudo né? contabiliza, Tudo. né? E, Bia, quando foi assim, quando a gente visualiza assim, toda a expansão que teve, né? Todo o crescimento, como você colocou, né? Desde a graduação, né? No curso da especialização. Quando foi que a estética regenerativa entrou assim na tua vida, que tu olhou e observou aquilo diferente? Isso daqui faz total sentido na minha vida. Eu quero promover isso na vida dos meus pacientes, colegas e quem tá ali ao meu redor. Pronto. Nunca fez muito sentido pra mim o seguinte. O paciente vem, geralmente, e era o que acontecia até minha época de formada, eu via muito isso. O paciente vinha, ele queria uma grande revolução em uma tarde, então a gente tinha que lançar mão de técnicas, normalmente como os preenchedores, né, na maior parte. E era isso, ele ia pra casa. Aquilo pra mim não era rejuvenescimento, não tinha muito sentido. E a Mônica, que é minha mãe, minha grande mentora, ela sempre foi uma profissional de pele. Ela sempre gostou de pele. Ela sempre falou o seguinte, olha, minha filha, você pode fazer o que for dos seus preenchedores, do que for. Se você não tratar da pele, acabou. Então isso, e uma grande coisa que a gente tem que ter dentro da nossa vida, mas principalmente vida profissional, é escutar quem já caminhou mais do que a gente.
Então, quando você vê um movimento surgindo, e aí foi quando eu vi profissionais que eu seguia começando a falar de pele, quando que a gente ia imaginar, vocês que são até mais antigos na profissão do que eu, que dentistas iam estar falando de pele, de tratamento de pele, e a gente viu esse movimento acontecendo. Numa bela noite, a minha mãe ela gosta de estudar à noite, de madrugada. De madrugada eu morro e ressuscito às 7. E aí ela chegou, minha filha, eu encontrei uma coisa que vai revolucionar nossos tratamentos. E aí ela achou o PDRN. E ela veio, menina, eu vou atrás desse... Gente, no outro dia, ela é assim. No outro dia ela já tinha contatado com todas as empresas, que na época não eram muitas, só tinham 2. E ela já tinha feito o pedido desse PDRN pra gente ver. E quando eu vi o primeiro resultado, que foi um resultado imediato praticamente, fez agora, o paciente já saiu, eu falei, é isso aqui. É isso que faz sentido, a gente vai estudar ali a profundidade do que a gente está colocando na face daquele paciente, a gente entende que aí sim eu estou falando de rejuvenescimento. E eu estou falando de contato. O paciente, quando a gente apresenta estética regenerativa e a gente fala, ó, a mudança que a gente vai estar fazendo aqui é uma mudança a nível celular. A gente vai pegar as tuas células que não estão mais jovens, que estão deficientes e vai colocar elas para trabalharem como células jovens. Isso entra como... Quando você fala de células jovens, isso entra como uma luva na cabeça dele. E ele adere com muita facilidade. E a gente tem visto realmente casos e resultados muito bons. Então, fez sentido por isso. Porque faz sentido profissionalmente para mim, faz sentido para o meu paciente e faz sentido para os resultados. Luane, quando a gente pensa assim, pegando o gancho, né, do que a Bia falou, né, em relação um dos tratamentos, né, que foi colocado como PDRN, a importância de ser trabalhado a multicamada, né, porque não necessariamente só aquela camada mais superficial, né, mas tentar trazer, o que é que tu poderia estar, assim, colocando também, eu acho que pontuando como você tem uma expertise também bem alta, né, na anatomia também, além de outras, né, uma enciclopédia, eu acho que seria interessante, né, porque como vai ficar para a posteridade também, esse nosso momento, eu acho que é importante, né, ser pontuado também. Não, eu acho muito interessante, porque também quando eu comecei a especialização de harmonização, uma das coisas que sempre passava, assim, o curso ele falava bastante sobre pele, mas eu percebia que o profissional, o cirurgião dentista, ele diz assim, eu vou fazer o peeling, eu vou fazer o microagulhamento, eu vou utilizar esses ativos, e pra mim, né, na minha percepção, como eu fui professora de imunologia, né, estudei muito imunologia, aquilo ali para mim fazia todo sentido. Porque, como você bem falou, no processo do envelhecimento, é um processo que ele vai acontecer em multicamadas. Então, a gente não está falando só da região ali, da epiderme dos queratinócitos, dos fibroblastos, mas também dos adipócitos, redução ali dos compartimentos de gordura associada ao processo de pitose, aquela questão se era que tem a frouxidão, aquela mudança dos ligamentos de retenção da face, a camada musculoaponeurótica de revestimento muscular. Ela é uma enciclopédia. Também vai sofrendo alteração. Então, eu sempre entendi isso assim, gente, a gente tem que começar pela pele. Eu particularmente, uma coisa assim, que eu fui mais me identificando com a harmonização, porque não adianta eu preencher e olhar para aquela pessoa com aquele rosto todo rebocado, todo cheio de maquiagem. Eu sempre, assim, algo que para mim é como se fosse um ensinamento, uma lição que eu levo para mim. Eu tenho que cuidar da minha pele para que eu consiga acordar de manhã, às vezes ir no supermercado, tem que sentar maquiada, e aí eu tô assim, esse é o meu rosto, sabe? A gente tem muito essa questão de estar andando com muita maquiagem. Eu sempre pensei assim, eu vou cuidar para que eu precise cada vez menos, sabe? Então, quando a gente fala essa questão anatômica, isso é muito real. As células de todas as camadas, elas sofrem alterações com o processo de envelhecimento. Associadas a fatores intrínsecos, a fatores extrínsecos, a gente também tem que pensar na questão muscular. Então, às vezes tem aquele paciente que quer aplicar uma toxina botulínica e aí diz assim, porque a toxina não pegou muito bem. A culpa não é da questão, a gente estava até comentando isso. A questão não foi a eficácia da toxina. Sua densidade dérmica não está boa. Então, a gente tem que melhorar a espessura dérmica. Né? Às vezes, aquela minha olheira está mais profunda. Também espessura dérmica de uma região onde a pele já é muito fina. Eu acho que essa região aqui está um pouco afundada. Eu também tenho reabsorção de osso. Então, é todo um processo por trás.
E eu sempre falava assim, na minha cabeça, sempre o preenchimento ele era a cereja do bolo. Você vai tratando as camadas, começando pela pele, depois vai tratando a camada da derme, bioestimuladores, compartimento de gordura, para depois que você vê o resultado daquele paciente, o paciente ele tem que ter paciência, obviamente que a gente também vai tendo outras estratégias para ele, para depois a gente fazer um preenchimento. Eu penso dessa forma e eu achava que essa forma que eu pensava era a forma errada, né? E aí eu disse, não, eu vou largar eu tô tudo. doida. Eu acho que eu tô... E foi quando a estética regenerativa veio e eu disse, gente, graças a Deus, porque agora tá fazendo sentido, porque é uma coisa que eu vi quando eu fazia as dissecações anatômicas e eu percebia e também a gente percebia nos pacientes, né? Que quando você colocava, por exemplo, um fio em uma pele que já estava estimulada, em uma pele que estava hidratada, uma pele que você já tinha feito um bom planejamento, a resposta era muito mais eficaz e muito mais duradoura, diferente daquele que simplesmente chegou e colocou um fio em uma pele que não está numa qualidade muito boa. Então, isso para mim, quando caiu, né, na mídia, podemos dizer assim, nas redes sociais, isso para mim foi assim, então essa que é a harmonização que eu sempre acreditei. Eu sempre acreditei. Então agora eu posso realmente não andar contra, né, a maré. E eu sou super fã dos ativos regenerativos. Inclusive, acho que você poderia comentar um pouquinho, porque acho que não tem ninguém para falar mais. Né? De ativo regenerativo é algo, né, que é novo também, né? Cada dia que passa a gente encontra vários, né? A gente tem, assim, os que mais são utilizados, porque eu acho que quando você pensa, né, em tratar e melhorar a pele, né, existem dois, né, que são muito bons, assim, digamos, para tudo, que é o PDRN e o Exossomos, né? Mas existem diversos outros, né? Com os próprios fatores de crescimento, né? Que você está trabalhando ali, terapias celulares, você está induzindo ali aquela célula que, como você pontuou, às vezes está um pouco, né, preguiçosa, não está querendo trabalhar da forma correta. A gente tá capenga, né? A gente dá um estímulo maior para ela, dá como se fosse um Red Bull, né? Eu gosto sempre em aula, eu falo, dar um Red Bull ali para ela dar uma aula minha. Isso é ótimo, é ótimo. Eu adoro também. Temos, né, o Matrixil, que eu adoro o Matrixil, que ele é um fator indutor de crescimento de fibroblasto, né? Então, assim, às vezes a pessoa, né, o paciente apresenta aquela textura de pele ali, uma pele que precisa de um up de colágeno, você pode fazer um mix, né, com Matrixil, aplica ali na pele e induz uma produção de colágeno, né? A gente tem também fator de crescimento, Matrixil. A gente, além disso, tem os fatores despigmentantes, né, que a gente não pode deixar de usar, que às vezes por um descuido não utilizou um protetor solar de forma correta, acabou que teve, né, uma hipercromia ali naquela região. A gente pode estar tratando, né, com agentes despigmentantes, como a niacinamida, que é muito associado a um ativo regenerador e reparador, que é o PDRN, né? Sim. E quando a gente pensa nessa conformação de produtos, né, regenerativos, a gente não pode deixar de lado, né, de avaliar a qualidade dos produtos, né? Porque quando a gente pensa em qualidade de produto, a gente quer entregar com pouco, né? Saindo daquela filosofia do mais, né? Do excesso do preenchedor, do excesso da bioestimulação, que querendo ou não, né? Tudo em excesso acaba, né? Que vai para uma via que às vezes a gente não gosta ou não espera ter, né? Nunca no consultório, né? Que são aquelas zonas mais com fibrose, né? ETIPs, dentre outras situações. Então, aquela filosofia do menos é mais, ele encaixa muito com a filosofia da estética regenerativa, né? Onde a gente consegue devolver, induzir com que essas células do corpo trabalhem, né? Para a gente dar uma resposta bem maravilhosa. Então, quando a gente vê essa consoância, né? Essa fluência desses materiais, a gente tem que trabalhar com material bom, né? Material de qualidade, né? Material que venha a agregar, né? Sim. E até era uma das perguntas que eu ia fazer, né? Quando a gente pensa assim, em qualidade, né? Claro que a gente tem que buscar o melhor para o nosso paciente, né? O melhor. Sim. Porque nós dentistas trabalhamos em uma profissão onde a gente é
uma profissão onde a gente traz resultado, né? Então, assim, se o paciente foi, te procurou, ele espera que resolva, né? Dê certo ou melhore aquela condição. Então, assim, quando a gente pensa nisso, a gente tem que ver, né, um produto de qualidade, né? E era até uma dúvida, como é que a Bia, né, nessa perspectiva de profissional, né, ela encara essa pegada, né, de peneirar, né? Podemos dizer assim, porque no mercado existem diversos materiais, né? Diversos produtos, né? Como é que tu visualiza, né? Essa perspectiva, como é que tu faz essa separação, que eu acho que é uma dica de ouro, né? Sim. Eu acho para quem tá aí no consultório, né? Como a doutora Luane tem um consultório dela, eu trabalho no meu, você trabalha no seu, é interessante a gente compartilhar, porque a gente ajuda e até mesmo esclarece alguma dúvida para o paciente, né? Porque às vezes, nossa, qual é o produto que está utilizando? Ele é seguro, tem toda a regulamentação para ser usado, né? Porque a gente sabe que tem muitos problemas, às vezes aqueles produtos falsificados, né? Hoje em dia, que, até né? na Shopee, né? Estão comprando. Exatamente. Então, assim, Tá por isso loucura. que é bom procurar um profissional capacitado, né? Então, assim, eu tava falando, né? A doutora Beatriz, ela é especialista, ela é dentista, então, assim, quando ela se coloca aí, ela se coloca como uma pessoa que tem um respaldo para ser falado, né? Sim. Então, como é que tu avalia essa condição da qualidade dos produtos? Pronto. Eu sempre gostei muito de conversar, né? Conversar com quem você confia. Você não vai hoje sair de uma especialização, e geralmente os alunos de especialização, eles vão muito já voltados para o que o professor gosta mais, o que o professor usa. Isso é muito natural, porque tem que se existir uma confiança, uma relação de confiança. Visto isso, eu tenho uma professora em casa, né? Uma pessoa que já está aí há mais de 20 anos. Então, ela sabe de história, ela sabe do que já é bom, do que soa estranho. Então, isso me ajudou muito. Mas o que eu gostava muito de fazer? Eu gostava de testar algumas coisas em mim. Porque nada melhor, né, do que a gente ser a nossa cobaia. Isso acontece muito. E de você, assim... Eu não gosto de estar em ambientes em que eu me sinta distante. Então, empresas que eu sinto que há muito distância com o cliente final, eu achava esquisito. E aí foi quando eu comecei a conhecer uma marca de dermocosméticos na época, e fui desenvolvendo uma relação próxima com a dona. Então, a gente foi ali vendo a seriedade, a gente vai unindo valores e a gente vai criando essa relação de confiança. Isso a gente já trabalhava com alguns materiais regeneradores e a gente já sabia algumas coisinhas assim, não gostei muito, esse eu gostei muito, por isso. E a gente foi passando isso para ela, até que ela nos apresentou e nos deu uma surpresa, né? Vou abrir uma indústria magistral de injetáveis. Quero que você, Mônica, sejam minhas speakers. E eu fui lá conhecer a fábrica. E isso hoje, tem muitas indústrias que hoje fazem isso, né? Elas nos convidam para conhecer a fábrica. O que eu acho uma coisa hoje muito diferente, porque você abrir as portas do seu negócio para outras pessoas irem lá e julgar e ver realmente os processos, isso é muito sério. Porque quando a gente fala de uma indústria, não é uma casa que a gente passa a semana bagunçada, sabe que sábado vai receber gente, arruma. Não, é uma indústria. Você vê os funcionários, a forma com que eles se portam. Então, tudo isso é muito sério. E eu sou curiosa. Fui lá, eu acho que fomos em 20. Nós somos os 20 profissionais primeiros aí. E, gente, dava assim para lamber o chão de tão limpo que era, de tantos processos interessantes que tinham. Encontrei o farmacêutico responsável, o engenheiro farmacêutico responsável por essa indústria, e fui conversar com ele. E eu fiz a pergunta que a gente sempre faz, né? Porque a gente é acostumada a sempre chegar assim, eu tenho o melhor produto, o melhor custo-benefício, é o melhor valor agregado. Menina, em congresso, você vai passando, você quer assim, tampar o ouvido e vai andando. Mas a gente tem que perguntar. E eu perguntei pra ele. Assim, só um adendo, né? Gente, ele tava muito feliz. Ele tava, assim, pinto no lixo, como a gente fala aqui no Ceará, porque ele tava vivendo o grande sonho da vida dele, que era de ser o farmacêutico responsável de uma indústria, do que ele gostava de fazer. E aí eu perguntei pra ele, meu filho, o que é aqui que vocês fazem que é diferente pra eu entrar nisso aqui? O que é? Ele falou assim, doutor, é muito simples responder.
Nós somos a única empresa que tem uma tripla filtração nos nossos produtos. Aí ele me mostrou lá, menina, era uma mesa assim com esses filtros, um negócio desse tamanho. Caríssimo, eu não quis nem pegar. Eu falei, você tá vendo isso aqui, doutora? Eu já trabalhei em canto tal. Ninguém tem isso aqui, ninguém compra isso aqui. E aqui a gente comprou. Então, essa empresa se chama Cosmofarma. E ali eu tive realmente uma grande certeza de um lugar que eu devia estar. Como profissional, como pessoa, de uma empresa que eu podia me associar. Porque quando a gente vai se associar a uma empresa, é algo sério. Porque a gente coloca a nossa carreira junto com um outro nome, de um outro estabelecimento. É uma sociedade, se você for bem pensar, né? Então, tem que ter seriedade, tem que ter valores iguais, semelhantes. E ali foi o grande pontapé. Quando eu voltei de São Paulo, nossa indústria fica em São Paulo, eu e Mônica, a gente decidiu representá-los aqui no Ceará, não só como speakers, mas realmente como representantes oficiais e exclusivas aqui no Ceará. Então, hoje nós temos uma empresa paralela à clínica que nós temos, que é a Cosmofarma. Coisa boa, né? E os produtos da Cosmofarma a gente também utiliza aqui na especialização, né? A gente tem o Exossomos com PDRN, né? E esse produto ele é bem concentrado, né, Bia? Eu fui... na aula eu fui pesquisar, né, sobre os diversos produtos, né, que a gente tem no mercado, e ele é bem mais concentrado do que os outros, né? Acaba que a entrega para o paciente é bem maior, né, do produto, o processo de regeneração. A gente não tem muito costume de olhar a bula, né? A gente, tipo assim, não, essa marca é boa. Quem falou? Não, falaram aí, estão falando. Fulano usou, deu certo e agora eu... É tipo isso. Não, a pessoa postou e quem é a pessoa, né? Você conversou com a pessoa, você não leu a bula, enfim. E aí a gente foi pegar as comparações com outros que a gente tinha de mercado e a gente percebeu, principalmente dentro do PDRN, uma coisa muito estranha. Que eram produtos trabalhando com 10 miligramas, 15 miligramas da matéria-prima. E a gente ficou estranho. O que 10 miligramas vai fazer na pele de um paciente? Fomos lá. Um PDRN antigo que a gente usava trabalhava com uma concentração de 50. Então, a gente sabia que funcionava por isso, associado com outros ativos. E aí, a Cosmofarma, a doutora Fernanda, que ela é assim, se for para ela ir, ela vai. Ela colocou 70. Colocou 70 miligramas de PDRN, fez um exossoma que até então, aqui no Brasil, a gente ainda não tinha acesso, porque o exossoma, né, mais tarde a gente explana, mas ele tem fontes. E a nossa fonte é realmente a mais compatível com o ser humano. Então, a gente teve esse cuidado com porcentagens, porque quando eu compro o PDRN, é diferente de eu estar comprando um Skin Buster. Quando eu compro um Skin Buster, eu sei o que eu posso esperar daquilo ali, eu sei o custo daquela matéria-prima. O PDRN é uma matéria-prima que é um saquinho, 70 gramas de PDRN custa R$71 mil. Então, é uma matéria-prima diferente. A gente está falando de um valor muito diferente. Então, se eu vou comprar um produto que tem realmente um valor mais alto, eu quero comprar o produto. Eu não quero que tenha 50 miligramas de ácido hialurônico. Eu quero que tenha 50, pelo menos, de PDRN. Então, ela fez essa formulação com 70 miligramas de PDRN, que é o PDRN System, com ácido hialurônico baixo, em reticulação baixa, né, que é o que a gente usa comumente. A gente fez uma diferença também de mercado que a gente colocou o silício. Colocamos a lidocaína 1%, todas as nossas mesclas têm lidocaína 1%. E tem a niacinamida também, como você falou. Como agente clareador, né? Isso. A gente tem um caso de... É o supra-sumo. A gente tem um caso que vai ser apresentado na jornada. Vocês usaram o Exo, não foi? O Exo PDRN? Foi. Fantástico também. O resultado foi muito bom para cicatriz de acne. É o que eu gosto mais de usar também. Fizemos a segunda sessão e já estamos observando o resultado aí com 20 dias. Tá? Show. E é uma coisa também interessante, porque assim, eu vejo às vezes... polêmicas. Eu vejo, às vezes, as pessoas falando assim, porque na estética o povo quer inventar, né? É normal mesmo, você vai na estética, você vai num congresso, no mínimo você sai dali com 5 grandes lançamentos, né?
E é interessante, do ponto de vista que a gente pode pegar de benefício desse avanço que tem muito grande mesmo da estética. Hoje a estética, ela é um dos ramos. Você pega pós-pandemia, você vai olhar gráfico, a estética cresceu. Fica assim, poxa, a gente passou 2 anos de pandemia, como que a estética cresceu? Como que isso é possível? Então, é uma indústria diferente, ela realmente tem uma rapidez de mercado diferente. E aí, a Fernanda, pensando nisso, ela falou assim, ó, a gente tem o exossoma. O exossoma é comunicador. A gente tem o PDRN. Por que não junta eles dois? E aí, lógico que a gente não pode tirar as coisas, né, do vento e fazer. A gente tem que testar. E quando se tem um laboratório, a gente consegue testar isso. Então, a gente tem hoje produtos que conseguem ter uma boa interação, tanto dentro do frasco, porque eu também não sabia, mas isso é muito importante. Eles precisam ter uma estabilidade, elas têm que ser compatíveis, elas têm que se auxiliar. Então, às vezes, a gente usa produtos sem saber que um ativo elimina o outro, e a gente, às vezes, não sabe. Então, ela criou esse produto pensando também em casos dentro da terapia clínica da gente que eram de difícil tratamento. Então, a gente precisava agir com a potência maior. Então, ela uniu hoje, né, os 2 maiores ativos, não são os únicos, mas são os mais falados, os mais comentados, e realmente os que mais aí impactaram, até pelas suas polêmicas agregadas. E um outro ativo, né, que tem se falado muito é o exossomos, né? Sim. Além do PDRN, né, que alguns produtos associam, né, como no caso, né, da Cosmofarma também, que eu acho que o poder de entrega é bem maior, né? E quando a gente pensa em tratamento multicamadas, né, a gente consegue estar tratando tanto a parte externa como também a parte interna, né? Sim. Como a própria proposta, né, da aplicação, da administração do produto. Se faz, né? E o exossomos são, né, nanovesículas, né, que vão levar tudo de melhor, do bom de melhor. Mas tem que falar, é verdade. Tem que ter. Tem que ter. Pra gente pra eles verem que a gente sabe falar. E é muito importante quando a gente vê essas associações, né? Depois quando eu comecei a trabalhar com estética regenerativa, assim, eu faço estética regenerativa para tudo. Acordo, aplico meu exossomos creme, vou lá, faço minha esfoliação, né? Antes de aplicar o creme, né? Meu sabonete líquido com niacinamida, né? Com algum ativo, alguma ceramida aí para hidratar de forma mais potente. E eu acho que é isso, né? A gente precisa estar elencando, alavancando, né, essas ideias e trazer o mais natural, né, possível. Quando a gente associa também esses produtos, né, a tecnologias, né, como lasers e dentre outros, eu acho que cada vez mais potencializa, né, o resultado para esse paciente, né? Eu acho muito interessante falar isso, porque eu sou aquela defensora dos agregados plaquetários, né? Inclusive, eu já estava dando aula e eu sempre lembro, porque faz sentido. Faz sentido você ter estímulo, ter fator de crescimento que vai incitar mais células, né? Que vai estimular um reparo do tecido, um colágeno organizado. E tão fácil, né, Lu? De acesso simples, mesmo. Tão simples. Sempre toda aula que eu dou, eu vou dando atualizado, né? Aí tinha assim, porque você tem liberação, por exemplo, do próprio PRF, a liberação de fatores de crescimento por até 10 dias. Hoje já vi artigo por 2 anos. Então, você tem algo que você se beneficia muito. Então, o simples, e é simples. Sim. E o custo é baixo, e a gente fica... tantas coisas que é mais difícil a gente ter acesso. Indo pro mirabolante, né? E aí a gente vai também pro simples, que você pode ter um fator de crescimento, que você pode comprar, ou assim, você pode tirar do próprio sangue do paciente e centrifugar, o custo não é tão alto. E assim como também associar as técnicas e fazer aí um benefício. A gente sempre comenta o paciente assim, quantas sessões eu preciso, né? A gente diz que sempre... A pergunta de $1 milhão. Dose dependente, né? Que a gente quanto mais você fizer, melhor vai ser o resultado. Então, isso é muito interessante, porque o paciente... antes ele vinha assim, eu vou fazer um microagulhamento e eu não vejo resultado. Hoje, a técnica que você utiliza, associada aos ativos que você vai utilizar, está trazendo resultado. Porque o paciente diz assim, olha, eu gostei muito do microagulhamento. E sem sentir eu dor. vim fazer,
Eu vim fazer agora uma outra sessão, porque eu percebi uma melhora muito grande na minha qualidade de pele. Então, eu quero dar continuidade. Então, também o próprio paciente, ele está compreendendo essa melhoria da pele dele, vai refletir muito, né, nos resultados futuros. É aquilo que você falou no início, né, que eu esqueci de comentar. Mas hoje, esse cuidado com a pele, o fato da gente conseguir usar menos maquiagem, né, até hoje a notícia, né, vai acabar com o filtro, não vai. O novo chique hoje é você andar com pouca maquiagem. Fala eu, toda de base, corretiva. Mas o novo chique tem sido isso. E os pacientes têm realmente aderido a esse cuidado com a pele, porque é libertador. Você sair de casa, lavar o rosto com o seu belo sabonete, colocar os seus ativos e ir para casa e trabalhar e vai fazer o que você tiver que fazer. Então, essa liberdade a gente pode proporcionar também, né? E nessa colocação, né, que a Luane falou, né, às vezes a gente pensa assim, em materiais muito, né, específicos ou muito requintados. O PDRN é um processo simples, né, um material simples, assim. Demais. Hoje eu estava escrevendo, finalizando, né, que fazia tempo que eu precisava finalizar essa escrita dessa informação que eu passei para uma colega que ela é jornalista, que ela queria publicar algo sobre estética regenerativa. E um dos primeiros lá que tinha de terapias era terapia com PRF. Por conta que é algo simples, tem fator de crescimento, você consegue induzir ali uma produção de colágeno boa, efetiva e natural do próprio paciente, né? Às vezes a gente acha, nossa, não vou conseguir. Não, a gente tem estratégias e ferramentas e benefícios em todos os casos, né? Em todos. Eu puxo agora para fazer o convite, né, para quem está nos assistindo, para a sua palestra no Estética em Nordeste. Eita, que ele tá chique! Eu disse para ele que eu vou levar o blazer dele. Então faça aí o convite. A gente quer só uma fotinha no final. A todos que estão nos assistindo, que vão assistir, dia 9, 10 e 11 de novembro de 2024, no Centro de Eventos, vai acontecer o 3º Congresso Internacional de Estetas, né, e Harmonizadores, na região Nordeste do país, né, do Brasil. E é considerado o maior congresso, né, de estética Norte e Nordeste. Eu vou estar palestrando no dia 10, no domingo. Finge que não sabe. Às 16 horas, tá? E o tema é estética regenerativa, unindo ciência e a arte, né, nessa nova era da beleza. Então, convido a todos vocês. A Beatriz também vai estar com um stand lá no congresso. Estaremos com a nossa inauguração. A Cosmofarma vai inaugurar de dupla forma, né? Que a gente vai estar em 2 eventos ao mesmo tempo. A gente vai estar no Inovodonto, que fica também o convite. É um evento, não é exclusivo para profissionais da área de odontologia, mas vai abordar muito e vai ter um módulo específico só de harmonização. Que começa um dia antes, não é isso, Bia? Vai começar dia 8 e 9. E aí, dia 9 também estaremos iniciando os nossos trabalhos lá no Estética In. E estamos muito felizes, porque a gente sabe que o que a gente está entregando hoje realmente é essa facilidade do profissional trabalhar, o resultado para o paciente, que é isso que ele busca. No final, você pode falar, você pode prometer, você pode ser o melhor orador. No final, o paciente quer que você entregue. Então, você precisa estar trabalhando com marcas que te entreguem isso. Deixo aqui também abertos os nossos contatos de Instagram, que é aproveitar, né, gente? Claro! Que é Cosmofarma Ceará. E a gente veio com a proposta também para cá, que a gente apresentou para a Fernanda, de consultorias, né? Eu sempre pensei assim, eu não sabia, às vezes, com quem eu tava falando no telefone. Eu tava comprando um produto, cara, a gente faz o Pix, né? A gente não tem medo. E vai e tal, e recebe o produto. E a gente viu que os profissionais, eles tinham uma carência de 2 formas, da gente conversar mais sobre o produto. Então, hoje a nossa equipe comercial faz toda essa parte de visitação. A gente entra com visitação técnica, ensinar os profissionais a usarem, passar protocolos, a gente senta, escreve, desenha, faz o que precisar. E a gente tem também o nosso auxílio comercial, que é também muito importante. A gente sai da faculdade, a gente não sabe vender, a gente não sabe
Não sabe, gente. A gente não sabe. A área da saúde, principalmente. A gente vai vivendo achando que a gente vai sentar, o paciente vai olhar a gente de jaleco e vai falar, eu confio em você. E vai te pagar. E não é assim, né? Quem nunca passou por isso? Então, esse auxílio comercial também, porque a gente entende que se o meu cliente ele tem sucesso, ele prospera, a gente prospera junto. Então, é importante a gente estar junto e misturado. E antes de finalizar, né, eu queria sair um pouquinho do roteiro, né, e perguntar para a Bia, né, nossa convidada de hoje, como é que você se definiria? Jesus, gente! Pensei que ele ia esquecer. Mas eu tava pensando assim, eu e a Bia, quando ela começou, eu tinha medo da Bia, que ela é muito séria, assim, muito séria. Sou assim, muito séria. Concentrada e tudo. Eu disse, essa aqui tem cara que você vai. E eu nem sou, gente. Nada, não é. Aí a melhor foi quando a gente viajou, ela achava a mesma coisa de mim, entendeu? Aí eu disse, não, foi um encontro de almas, pegado a vinho. Em Barcelona. Foi muito simples o nosso encontro. Você foi bem ali, né, em Barcelona. A gente precisou atravessar, né, pra ter esse encontro. Se você pudesse definir, Bia, você se definiria como? Tem que ser uma palavra só? Uma palavra. Vixe. Difícil. Mas uma palavra... Sabe, eu pensava o que agora? Naqueles vídeos que aquela pessoa faz e eu virando meme aqui nessa faculdade. Mas, gente, eu diria que eu sou uma pessoa muito multifacetada. Assim, eu não sou muito... Eu me sinto muito multi, assim, sabe? Não sou muito restrita. Ah, é assim, ah, é assado. Eu me sinto, assim, bem... Eu sou o que tiver que ser no momento que precisar ser, entende? Você consegue diferenciar você, pessoa a pessoa, e você profissional? Demais. Demais? Demais. Como é que você definiria você profissional? Eu sou muito séria, muito exigente, muito próxima às minhas pacientes, né? A gente tem que ter relacionamento de saber dos filhos dela, de saber do marido, de tudo. Então, eu tenho essa relação de amizade com as minhas pacientes. Ai, não pode você, eu posso. Eu diria que eu sempre acho que a gente pode ir além como equipe e eu mesma ali sozinha dentro do meu consultório. Então, uma coisa que também do lado profissional, porque eu lidero pessoas, é de você também ser... Eu sou muito próxima também às minhas colaboradoras e eu tento sempre assim, ser muito empática com elas, com as pacientes, porque eu acho que aí a gente consegue avançar tanto, né, nesses relacionamentos e a gente saber, essa pessoa vai até aqui, ela me entrega isso e eu esperar aquilo dela e ser tudo bem. Então, a Beatriz profissional é essa. Eu exijo, mas eu sei até onde eu posso exigir. Perfeito. Queria agradecer, né? Gente, a sua presença, a sua disponibilidade, Bia, por ter vindo, né? Ter compartilhado um pouquinho, né, sobre o seu conhecimento, sua história, tá agendada né, há tanto vida, tempo, gente, né? que foi fácil. Vamos que não seja só esse momento, sejam vários momentos, amém. né? Como a professora Luane falou, né? O momento de Barcelona, que eu acho que deve ser foi muitas aventuras foi bom. a ser comentados. E deixa o convite, né, para você que está escutando, vai nos assistir também. A gente está com turma aberta de especialização em harmonização orofacial, coordenada pela professora Luane, inclusive com o módulo de estética regenerativa. Perfeito. Nós falamos de exossomos, PDRN, Chama Cosmofá. agregados plaquetários, né? A gente sai falando, né? A gente sempre gosta de fazer uma abordagem bem científica, bem aplicada, né? Para poder trazer isso para o aluno, é um diferencial do curso, porque a gente tem que acompanhar a harmonização e a estética que está crescendo para essa área. Sim. Então, não adianta a gente pensar assim, ter aquele conhecimento só voltado para o básico, se a gente está vendo que a estética regenerativa está entrando com tudo. Então, tem módulos, na verdade são dois, né? Quem sempre fala, dois módulos voltados só para a estética regenerativa e a gente sempre está acho que é a única pós, né, que vai ter isso aqui. Exato. Provavelmente será a única. A estética é regenerativa e depois estética regenerativa avançada, né? Olha aí, tá chique. Viu? E a gente se vê, né, em outro momento. Agradeço a presença de todos.